Se um vídeo passa de 15 segundos sem prender, a maioria já pula pro próximo. Eu também era assim. Nada me prendia. Sempre tinha isso na minha mente. Me distraía fácil e nunca conseguia focar no que eu queria, às vezes no que eu estava fazendo. Foco não é talento, é decisão repetida. Para quem não me conhece, meu nome é Renan Romanel. Eu documento como eu transformo pensamentos em ações e ações em projetos reais. A partir desse vídeo, eu vou voltar para o foco principal do canal, que é o desenvolvimento pessoal. Vou mostrar, falar relatos e coisas que eu estudo, vejo todo dia para que me ajudam a se desenvolver e podem ajudar vocês e mais pessoas. Tanto no trabalho, quanto em empresas, quanto em criações de projeto, criações de conteúdo, vídeos e mais. Como eu falei, o foco é algo que você tem que sempre repetir, sempre testar, sempre treinar para você fazer. Eu sempre fui uma pessoa se me distraía muito fácil. Então, muitas vezes na aula, às vezes até com amigos, família, eu percebia que eu estava viajando, pensando em qualquer outra coisa, menos no que eu estava fazendo. E isso começou a vir mais forte e à tona, que eu percebi que eu precisava mudar, quando eu comecei a fazer até os vídeos como esse. Eu estava estudando, vendo outros vídeos, tudo para criar um contexto, vídeos e de forma que eu achava que era legal. E mesmo assim, eu sabendo que eu estava fazendo algo que iria me desenvolver, seria algo bom para mim, para uma criação para o meu canal, eu começava a ver um vídeo, começava a ver o segundo, antes de eu começar a anotar as coisas e começar a realmente prestar atenção e tirar ideias para os meus vídeos, eu estava com o celular na mão vendo outra coisa. Eu estava vendo outro vídeo, eu estava vendo qualquer outra coisa, menos prestando atenção. E esse foco precisava mudar. E eu comecei a perceber até que isso se repetiu em várias outras coisas da minha vida, como a própria faculdade, quando eu precisava me concentrar, estudar e me preparar para o TCC, para a apresentação do TCC, eu não conseguia focar, ler o texto e para me preparar para essa apresentação. Até coisas mais banais, mas assim, que eu amo, que é carro. Então eu começava a ver um vídeo de carro, começava a ver algo sobre carros, que são coisas que eu amo, e quando eu percebia, já estava com o celular na mão, assistindo vídeo ou vendo qualquer outra coisa, no meio do vídeo sobre carro. E isso não estava legal. Até algo que eu amo não estava me prendendo. E é aí que eu percebi que o foco não é uma escolha. O foco, você não nasce sendo uma pessoa que foca, mas você consegue se adaptar e consegue treinar esse foco para você conseguir ter essa disciplina e toda vez que você vê que está se perdendo o foco, até perdendo o que você está fazendo, tente repuxar. Tente puxar novamente para esse foco, para o que você está fazendo, para o que você queria estar fazendo ou precisa estar fazendo. Eu estava treinado para não prestar atenção, então nada conseguia me prender. Até que eu fiz essa mudança e comecei a desenvolver uma melhoria para eu conseguir focar, tanto em criação de conteúdo, quanto em até vídeos que eu gostava de ver, e até mesmo como coisas pequenas, hábitos menores, que entram num foco de uma decisão repetida. Toda vez que eu percebia que eu estava perdendo o foco, que eu estava me distraindo, eu voltava e me prendia e fazia o foco retornar para o que eu estava fazendo. Eu parava, soltava o celular e voltava para o foco do que eu estava fazendo. Isso de forma consciente. Então eu comecei a prestar mais atenção quando eu estava perdendo esse foco e o porquê. Então era algo, às vezes algo besta, como eu falei, estava vendo um vídeo de algo que eu gosto, algo que eu amo, e simplesmente por alguns segundos eu olhava para o lado, via uma mensagem, via uma notificação e começava a mexer. Isso não estava me fazendo bem, não estava dando certo com as coisas que eu quero criar, com esse desenvolvimento que eu quero ter e aonde eu quero chegar. A pessoa que eu quero me tornar, ao lugar que eu quero chegar, não permite esse foco perdido, esse foco que não consegue parar em um lugar só. Você tem que focar nas coisas que importam, nas coisas que vocês estão fazendo. Foco é algo que você não precisa toda vez ter o tempo todo, mas é algo que você recupera. Recupera toda vez que você volta para o que você estava fazendo, volta ao que você estava assistindo.
Então você consegue treinar, ter essa disciplina de, peraí, eu estou me perdendo, solta, volta para o que você estava fazendo, volta pro planejamento, volta pelo desenho, volta para a ideia que você estava tendo, faz essa ideia, recupera o foco naquilo, recupera a concentração, e assim que você termina, assim que você consegue dar uma sequência e realmente fazer aquilo, aí sim você pode ou você consegue ter essa distração após o que você precisava continuar fazendo. Então, como eu falei, muitas das coisas que estava me distraindo não era somente o computador ou outros pensamentos ou outras coisas. O celular é uma das coisas que estava me distraindo muito. Então eu comecei a ter hábitos, mudanças de hábitos para essa mudança melhorar, para esse foco voltar ao que eu realmente quero e eu ter esse controle sobre o que me distrai, sobre os vídeos que eu consigo ver. Então, como eu falei no começo, 15 segundos a pessoa já muda de vídeo muitas vezes. Às vezes você não está nem assistindo mais esse vídeo. Se você está assistindo, comenta aqui embaixo, deixa o que você acha sobre o assunto. Mas hoje em dia você vê muitas pessoas se perdem muito fácil. Se não tem um hook legal, a pessoa já muda de vídeo. Se não é algo rápido, algo consistente, a pessoa já sai do vídeo. E até mesmo em coisas profissionais, se você está criando um projeto, criando uma ideia, atendendo um cliente e o cliente está falando coisas importantes para você, às vezes você já se distraiu porque ele falou de uma forma mais lenta, ele falou de uma forma mais que você não entende. Então, às vezes, você tem que se perceber que você tem que perceber que você está perdendo esse foco. Você tem que perceber que a sua concentração não está no que precisa estar. E isso é treinável, isso é uma disciplina que você consegue retomar. Então, como eu falei, eu comecei a tomar hábitos para voltar a ter esse controle dessa concentração. Como não levar mais o celular para a mesa de jantar ou de almoço, quando eu estava almoçando com meus pais, com alguém, eu procuro não ficar com o celular mesmo, então sempre no bolso ou até dentro de algum lugar, dentro da mochila, dentro da bolsa para mulheres. Força você a focar e realmente prestar atenção no que você está falando, no que você está ouvindo, principalmente. Também, quando saio com amigos, eu evito ao máximo sempre ficar com o celular. Eu acho isso até muito melhor, porque você aproveita o momento que você está. Em até coisas não tão simples, mas algo como quando eu estava trabalhando nos escritórios, muitas vezes a gente ia a reuniões que eu estava distraído, que eu não estava querendo focar, precisava fazer outras coisas. E eu evitava levar o meu computador mesmo e levar até o celular. E às vezes você fala, pô, não levar o computador, né? Mas não, leva um caderno com uma caneta, anote o que as pessoas estão falando, porque dali saem muitas coisas. Muitas vezes eu consegui resolver problemas em BI e outras coisas que eu estava tendo na gestão de um projeto, que apenas de prestar atenção e realmente focar no que as pessoas estavam falando, eu consegui tirar detalhes que as pessoas não pediam para mim, que as pessoas apenas falavam, às vezes falavam para dentro, às vezes apenas comentavam com outra pessoa, e eu prestava atenção e eu conseguia fazer a diferença nos projetos desta forma. Você consegue identificar até lacunas ou coisas que você pode melhorar desta forma no trabalho ou até num projeto pessoal. Se você está abrindo uma empresa, se você está fazendo um projeto, é essencial você prestar atenção nos detalhes. Principalmente uma empresa, você tem um cliente. O cliente muitas vezes não vai falar diretamente para você o que ele quer. Muitas vezes ele mesmo não sabe o que ele quer. Só que ele vai comentar alguma coisa, ele vai falar um detalhe, ele vai falar o que ele viu. E se você conseguir captar, focar o que ele está falando, concentrar no que ele está falando, você consegue pegar esses detalhes e transformar isso num produto excelente, um atendimento excelente, em algo que ele realmente quer. E isso vai em tudo, desde um relacionamento até algo mais profissional. O relacionamento, como muito já sabe, se você escuta que a pessoa, se você foca realmente no que a pessoa está falando para você, você escuta detalhes, você presta atenção em detalhes e você lembra detalhes, que depois pode fazer toda a diferença. A atenção que você usa para criar é a mesma atenção que você usa para resolver qualquer outra coisa. Então, se você perceber que está se perdendo, se perceber que a sua concentração não está no lugar que deveria estar,
você consegue retomar ela. Então, tente se forçar, faça coisas que você consiga puxar sua atenção de volta para o que você realmente sabe que precisaria estar fazendo. E muito isso se dá para a criação de conteúdo. Como eu falei nos outros vídeos, antes mesmo de gravar, editar e postar o meu primeiro vídeo, eu já tinha criado 26 vídeos diferentes. A maioria, se não todos, muitos sobre o desenvolvimento pessoal e sobre como você pode usar esse pensamento crítico e um pensamento analítico para você transformar seu foco no que você realmente precisa, transformar ideias em conteúdos, criar conteúdos a partir de um vídeo. E eu não comecei a ter mais ideias, principalmente para conteúdo, quando eu passei a consumir mais, mas sim quando eu comecei a prestar mais atenção nos que eu já consumia, prestar atenção no que eu já lia. E até um amigo me perguntou como que eu já consegui criar tanto vídeo, até profundo ou algo mais pro dia a dia, como o foco, como concentração, que é algo que eu acho que é quase uma doença do mundo hoje, que as pessoas não focam nos vídeos e tudo. Como que eu consegui pegar esse tipo de exemplo e coisas desse tipo que eu vejo muito sobre o Joel J falando, Luana Carolina falando, até outros grandes criadores falando sobre isso, e conseguir transformar em vários vídeos, né? Foi justamente com essa concentração. Você consegue tirar, escutar coisas, anotar, tirar ideias de uma coisa simples, você consegue perceber várias outras coisas. Então, a partir do momento que eu comecei a prestar mais atenção no que eu consumia, eu consegui focar melhor, ter mais ideias, ter mais clareza de pensamento e até muitas vezes criar algo que eu precisava para mim mesmo, como esse canal no YouTube. E como eu falei desde o começo do vídeo, foco não é talento, foco é treinamento, foco é decisão repetida. Se você está se perdendo, se você está se distraindo muito fácil, retome essa atenção. Controle o que você tem controle sobre você. Se você chegou até o final, comente aqui se você gostou, o que você acha sobre isso e o que você percebe sobre você mesmo que você faz perder esse foco, faz perder a concentração e você acha que consegue retomar a partir desse foco e dessa disciplina de se puxar. Então deixe um like, ative o sininho, se inscreva no canal e até o próximo domingo.